quando você vai começar, o ideal não é começar de qualquer jeito, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente está falando de empresa. Cresce e depois você organiza. No marketing, infelizmente, se você fizer de qualquer jeito e for querer organizar depois, talvez você tenha uma dor de cabeça muito maior para resolver do que se você tiver dado 2 passos para trás, encontrado alguém que possa te auxiliar e fazer da forma correta. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, um podcast onde a contabilidade encontra a estratégia, e hoje vamos falar de marketing. Imaginem, hein? Empresas hoje tradicionais se aventurando no marketing, e nada mais nada menos hoje, nossa convidada é nossa coordenadora dessa área, Camila Garcia. Camila, obrigado por ter aceitado esse desafio. Bora contar um pouquinho da sua experiência, bora contar um pouquinho dessa história da Silveira também, do posicionamento do marketing. Eu peço para você se apresentar, né, por favor, para a galera que tá nos ouvindo aí, nos assistindo. Olá, empresários, meu nome é Camila, como o Fábio já falou, sou coordenadora de marketing aqui, né, na Silveira. Sou formada em administração como primeira formação, a segunda é marketing. Então eu até brinco, né, que na contabilidade 6 anos de experiência não é nada, mas dentro do marketing 6 anos de experiência é muito, porque tudo muda, né, no nosso departamento. Você dormiu um dia, acordou, já mudou umas 3 coisas no meio do caminho ali. Alguém já lançou uma IA nova, já mudou várias coisas, né. Então, de primeira isso, a minha maior experiência é em montar times do zero. A Silveira já é o meu segundo case de times do zero que chegaram a performance. Legal. Então, a gente está indo agora para o final desse ano aqui de 2025 com todas as metas batidas que foram propostas dentro do nosso planejamento estratégico. Então, esse é o meu core de mercado tradicional, de montar equipes do zero que sejam eficientes e que performem bem. Legal. E a sua história no marketing? Você caiu de paraquedas? Como é que foi? Foi sem querer? Me empurraram? Como que foi? Não foi de paraquedas, graças a Deus, né? Como eu falei, a minha primeira formação é marketing e dentro do curso ali, a gente teve que entregar um TCC, que basicamente era montar uma empresa do zero. Então, até estava comentando esses dias, eu tive contabilidade, né? Então, quando eu tô aqui com o pessoal, eu consegui entender mais ou menos ali qual que é a pegada que o empresário espera também, então é um pouco mais fácil. E nisso, ali dentro, a gente tinha que montar um plano de negócios do zero, e foi onde eu conheci a raiz, né? Porque o marketing em si, ele não é só digital. Hoje em dia, todo mundo acha que marketing é só o que está na internet e afins, mas o marketing em si, ele é estratégia, nada mais do que isso. Então, até a tradução mesmo do nome é pesquisa de mercado, né? Aonde você está, como que você está. Então, o que todo mundo acaba conhecendo é 4P, SWOT, esse grupo, né, de estratégias que se tem dentro de um plano de negócio. E lá no curso eu conheci e eu gostei muito, e aí eu falei assim, pô, vou me aventurar. Eu me formei no final de 2019, e aí, pela minha grande sorte, a pandemia veio, então eu tinha um emprego anterior, onde eu ainda estava como administrativo, e aquele medo todo mundo tinha, né? Então eu fui fazendo freelance, eu até brinco, né, que metade da minha equipe veio do freelance, ou as meninas fazem freelance até hoje, porque o freelance ele ensina muito, é um campo de experiência único para quem é do marketing. Então eu fui fazendo freelance até eu efetivamente conseguir, logo após a pandemia ter dado aquela melhorada, conseguir adentrar dentro do marketing ali em si, mas não foi de paraquedas, né? Foi um amor à primeira vista, praticamente. Até porque todo mundo da minha equipe do TCC odiava essa parte. Então, Sim. Alguém tinha que fazer e acabei que eu comecei a fazer e gostei. Então, estamos aí até hoje, já faz bastante tempo, né? Já faz 6 anos, para mim, já é bastante tempo. Sim. Já traz uma vivência muito grande. E eu percebi até aqui como empresário que não tinha também nenhuma vivência com marketing, até então, um pouquinho antes, né, da Camila entrar, a gente tinha uma pessoa também que era do TI e estava ajudando a gente em marketing, a gente começando a meio que entender que isso fazia sentido. Eu acho que o mercado todo está enxergando marketing nos últimos, sei lá, vamos falar que também já 10 anos, mas principalmente nos últimos anos pós-pandemia, que é muito mais estratégico, que é um canal de venda, que tem também o lado da marca empregadora e alguns pontos que a gente vai falar aqui também. Mas quando você chegou aqui no escritório, até para
Por que eu quero fazer essa pergunta? Não só para falar do nosso case, mas para entenderem que uma empresa de um serviço tradicional, como contabilidade, uma prestadora de serviço, então ela não tem um produto ali físico, porque o marketing muito nos traz, né, como gestor também, tradicional, alguma coisa que você está vendo, entregando, tal, uma marca, um carro, uma cerveja, era isso praticamente que a gente de fora enxergava o marketing, né? Mas hoje não, assim, tem várias funcionalidades. E quando você entrou, também foi dessa forma. Eu falei, Camila, eu lembro até assim, a gente começou a fazer, tá, eu não sei o que eu quero, assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei que esse negócio tá bombando, tá burburando e a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, o que você enxergou para a gente começar a construir aí esse nosso departamento de uma forma muito estratégica? Quando você olhou e falou, tá, não tem nada, ele não me deu uma meta. Como que a gente vai fazer? Porque eu acho que a maioria das empresas tradicionais vão pensar aqui dessa forma nesse início do nosso bate-papo. Então me fala o que você pensou na hora que você viu isso. Falou, tá, vamos ver. Realmente, você não me deu uma meta. Inclusive foi até uma piada nossa, né? Do tipo, Fábio, o que você espera? Eu não sei, resolve, né? Resolve. Mas eu acredito muito sobre o posicionamento, ele é o principal. Então eu acredito que a partir do momento que você entende a empresa em si, claro que é o que a gente fala bastante, que você tem que participar como Sim. CEO, né? Então eu coloco você em várias agendas que a gente tem ali, até quando a gente vai discutir alguma nova estratégia ali dentro do marketing, porque o empresário ele tem que ser o primeiro. Se ele não entender para onde ele quer ir, pelo menos, ele não consegue dar norte para ninguém. Sim. Independe se ele vai contratar agência, se ele vai contratar o melhor mentor, se ele vai fazer a melhor imersão. Se ele não souber para onde ele quer ir, não adianta, porque assim, não é toda empresa que se encaixa em trend, né? Não é toda empresa que vai se encaixar num meme na internet. Não serve para todos os nichos. Então, quando eu entrei na Silveira, eu fui entender isso. Aonde a Silveira, como um todo, queria chegar. Sim. E depois aonde o Fábio queria chegar. Então, a gente pegou algumas referências de posicionamento mesmo, que referência não é cópia, né? Porque Sim. copiar fica feio. A gente sabe, inclusive, tem pessoas que comentam aqui, que tem escritórios da região, que acabam fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, e é super legal, quer dizer que a gente é uma referência. Sim. Então, você ter uma referência, mas não copiar alguém, e sim um posicionamento. Então, se eu decidir que, aqui no nosso caso, o nosso público é high ticket, então a gente tem um formato de um serviço, uma entrega de um serviço diferenciado. Então, tudo isso, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar amanhã. Então, esse é o primordial. A partir disso, você desenha estratégia. O que você falou é uma realidade, né? Depois da pandemia, estourou o marketing digital. Então, se você for pegar, muito acontece na internet da gente ter trocentos gurus, né? Quem trabalha com marketing, olha, não só com marketing, né? Na contabilidade também Sim. tem um pessoal que promete umas coisas que é meio loucura. Mas muita gente falando aqui, alguns tipos de veiculação de marketing acabaram, tipo PDV, que é ponto de venda em supermercado, isso nunca vai acabar, a pessoa vai estar indo lá de qualquer jeito. O que muda é a experiência. Então, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando mais hoje de experiência do cliente. Então, se eu tenho um serviço, eu foco na experiência do meu cliente ao consumir aquele conteúdo, em que dor eu toco, como que eu me conecto com ele emocionalmente, em todos os pontos, né? A gente tem aqui também o departamento de gestão de sucesso do cliente. Então, sempre a gente está trocando ali com o pessoal do comercial para poder entender como que os clientes estão chegando, qual que é a maior dor. E a partir disso, a gente está fazendo o desenho das nossas estratégias de conteúdo dentro da internet. Mas, de primeira, tudo tem que ser um posicionamento. Tem que entender para onde vai, o que espera e quais são as referências. Então, Sim. se eu tenho a referência... Vou dar um exemplo, né? Se eu tenho a referência de um Marcos Marques, o que o Marcos faz que é tão bom que eu posso fazer da minha forma, porque cada um tem o seu jeito. É impossível Sim. você copiar o marketing do outro. Sim. Você pode pegar a estratégia do zero, posso entregar a estratégia da Silveira na mão de qualquer pessoa. Não vai ser igual, porque a gente tem a nossa essência, né? Nós Sim. temos a nossa forma de fazer e a nossa proposta de valor, que é totalmente diferente das outras empresas. Eu até falo pra você, né? Eu não... quer ver a estratégia, vê, né? Quer que eu troque ideia, eu troco, eu falo. Esses dias a gente recebeu uma contabilidade aqui da região também para poder trocar. Então, isso é o de menos, porque Sim. cada empresa tem a sua forma de fazer. Mas, de início, tudo é posicionamento.
Legal, legal. E até das falas que você colocou nesse momento, como está conectado com o planejamento estratégico. Então, assim, o marketing, ele tem que estar aí, nascer mais ou menos naquele momento ali, né? E você tem lá, o que eu quero para os próximos 3 anos. Você compartilhar isso com o marketing, porque ele vai te direcionar também. Olha, eu vou mostrar o que eu quero, não só para o mercado, mas também para o interno. E esse é um ponto muito legal aqui do escritório, que é uma das nossas maiores preocupações. É esse posicionamento, mostrar aquilo que de fato a gente é de verdade, para também esse lado da marca empregadora. Quando a gente começou a entender um pouco mais que isso era isso, né, um posicionamento ali do marketing para a marca empregadora, causou uma grande diferença para a gente. Foi muito importante. Fala um pouquinho disso, assim, cara. Ó, marketing e tal, o que tem a ver com marca empregadora? Vamos desengravidar um pouquinho esse tema aí. Sim, sim. A marca empregadora, ela nada mais é do que a forma como você é visto do lado de fora. E do lado de dentro também, né? Claro que do lado de dentro é muito mais RH, mas quando a gente fala do lado de fora é estar posicionado para que os possíveis C-lovers, né? Sim, que é como a gente chama o nosso pessoal, né? Os nossos candidatos, estejam interessados e já saibam como nós fazemos as coisas. Então hoje, quando eu compartilho sobre a minha cultura, eu quero trazer pessoas que estejam conectadas com a minha cultura. Então a gente tem diversas ações, né, que acontecem entre o endomarketing, que é a junção do RH com o marketing, para poder reforçar a marca empregadora com o nosso pessoal e automaticamente a gente replica isso para fora. Então quando eu falo que eu espero alguém que valorize, né, use a valorização humana para tratativa com a outra pessoa, essa pessoa ela já vem ciente de quem nós somos. Então, quando a gente fala de marca empregadora, é isso. Além de, temos pessoas que são apaixonadas pela marca, esperam 2, 3 anos, né, para se candidatar, e chegam aqui no final, a gente vai lá ver, às vezes a pessoa menciona no Stories, volta, né, o direct dela, e aquela pessoa manda uma mensagem, tipo, há 2 anos, olha, eu vou mandar meu currículo para vocês esperam aí, e vocês vão me contratar quando eu mandar. Então, a gente tem bastante gente, até algumas pessoas que saem, vão procurar outros desafios e depois, às vezes, quando a gente posta alguma coisa que aquela pessoa já participou em algum momento, ela fala, nossa, que saudade, tá, não, eu espero voltar um dia. Então, essa sensação de como estamos posicionados e para onde vamos, não só quanto performance para cliente, mas também para os nossos colaboradores, né? O que nós esperamos das pessoas e o que nós oferecemos quanto marca para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional dessa pessoa. Então, a marca empregadora nada mais é do que é quase que uma vitrine, né? Sim. Quando a gente fala de marca empregadora, é a mesma coisa quando a gente fala de cliente. Então, tem uma estratégia por trás. Por mais que pareça um pouco frio, né? Sim. Falar que tudo é estratégia, mas muito o que eu falo para as meninas é assim, o que a gente quer passar, qual a mensagem que você quer entregar com aquilo ali. Então, quem que você quer atingir? Eu quero atingir uma pessoa que ela é mais sênior. Não, eu quero atingir uma pessoa que é mais júnior. Então, muda a forma como a gente comunica. Então, tudo isso é um desenho de uma estratégia que tem por trás ali do que a gente quer atingir com aquele conteúdo, com aquela informação, ou mostrando até mesmo, tipo, só mostrando um evento, cobrindo um evento, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante, a gente gosta, porque o pessoal gosta de compartilhar. Sim. Então, é mais ou menos essa ideia da marca empregadora, estar ali mostrando quem somos, quem queremos que caminhe com a gente, né? E também esse cuidado que a gente tem com as nossas pessoas. Até no início, sobre isso, quando eu estava, né, daquele jeito, não sei o que eu quero tal, eu pensava muito como empresário que aquilo era legal, que a gente já fazia internamente era legal. E vem muito do que você falou no início. Porque se a gente não faz de verdade, mostrar aquilo que não é verdadeiro dura pouco, né? Assim, a máscara cai ou alguma coisa nesse sentido, né? Começa até a criar mais frustração. Então, o que a gente sempre, aqui na Silveira, que é uma empresa de uma atividade tradicional, uma prestadora de serviço, foi sempre mostrar a verdade, que seja para o cliente ou seja para o C-lover, né? Que é o nosso colaborador. Porque senão ele chega e fala, nossa, esperava mais. Esperava mais.
E graças a Deus os depoimentos são muito genuínos, assim, de, cara, tudo que eu vi, eu já acompanhava vocês, então eu converso com todos, também é uma ação muito relacionada ao marketing, aos nossos valores, eu converso com todos assim que eles entram, 1, 2 semanas depois que eles começam, e eles realmente relatam que já seguiam a Silveira, que tinha vontade de trabalhar aqui, que adorava o que a gente fazia pelos colaboradores, e eles continuam vendo aqui dentro, ou superou o que eles viram aqui dentro. Então, eu acho que é o que você falou, a gente pode modelar, ou ter alguém que a gente fala, pô, a minha inspiração é essa pessoa. Mas se não tiver a ver com o seu perfil, vai ser um dos grandes erros, né? Tem que ser minimamente ali, né, conectado com algum propósito, algum valor que você tem quanto empresa, quanto pessoa. Não dá também para você querer modelar, né, um criador de conteúdo que cria um conteúdo totalmente diferente. O cara é mais despojado. Né? A gente fala muito, o cara é mais despojado, e a gente é super... trabalha com legislação e tal. Tem um certo limite de ser despojado. Né? Então, vamos fazer uma trading dançando lá, se nem a música, nem o ambiente, nem o cantor, nem tem a ver com o nosso mercado, eu vou, na verdade, eu não vou causar a identidade que eu gostaria. Então, e esse é um dos maiores problemas. Se você for ver a fundo, igual a gente estava falando atrás, hoje em dia a mídia digital ela serve para tudo. Então, hoje o Instagram é um dos aplicativos mais usados no mundo, e dentro do Brasil principalmente. Dentro do Brasil ele está disparado, a quantidade de aparelhos telefônicos, portanto, de contas que tem vinculadas no Brasil, não são nem comparativo. Então, temos mais contas do que aparelhos. Então, talvez as pessoas tenham 2, 3 contas para usar o Instagram. Então, pega muita empresa que ou contrata, nada contra a agência, tá, pessoal? Não fiquem chateados. Mas contrata a agência ali e eu quero o engajamento master assim. Assim, só você fazendo uma dancinha, só você fazendo uma trend. E talvez não combine lá, né, com o posicionamento que a gente falou, nem o público. Então, hoje, se eu falo de uma trend, se eu falo talvez de um influenciador, eu vou contratar um influenciador para poder falar sobre a minha marca. Qual público eu quero atingir? Depende, é relativo, igual nós queremos atingir um público que já é mais maduro, que já tem mais experiência. Então, se eu, sei lá, contratar a Ana Castela para poder fazer uma propaganda da Silveira, não vai conectar, porque o público dela é jovem, é despojado, não é o pessoal que está à frente das empresas. Então, o maior cuidado, assim, no mundo antes da pessoa começar, porque depois ela fica manchada, né? A gente tem um case que aconteceu na Silveira, e eu conheço pessoas que já comentaram comigo de fora, assim, quando eu tava trocando com a pessoa, eu vi um vídeo assim, assado uma vez, que foi um vídeo tão rápido que depois acabou excluindo, né? Foi até antes de eu entrar, mas que marcou as pessoas, algumas pessoas que se recordam daquele case, porque era uma trend, né? Que não combinava com o nosso perfil, e a pessoa gravou porque realmente não combinava com o nosso perfil. Chocou, né? Falou assim, nossa, vazou lá, tem um hacker. Alguém fez uma coisa errada, alguém tropeçou num fio, publicou sem querer, mas é mais ou menos nessa pegada. Então, quando você vai começar, o ideal não é começar de qualquer jeito, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente está falando de empresa. Cresce, depois você organiza. No marketing, infelizmente, se você fizer de qualquer jeito e for querer organizar depois, talvez você tenha uma dor de cabeça muito maior para resolver do que se você tiver dado 2 passos para trás, encontrado alguém que possa te auxiliar e fazer da forma correta. Então, é muito complexo, né? A gente pega várias empresas fazendo algumas trends do tipo, abrir a porta errada dentro de uma contabilidade. Então, é engraçado para nós que somos um público jovem, que talvez goste de consumir aquele tipo de conteúdo, mas não atinge o público ideal. Isso para qualquer nicho. Então, a menos que o público ideal seja jovem, seja, né, a geração mais nova, ou algum público específico. Então, tem que fazer esse desenho. O marketing nada mais é do que o desenho das estratégias. Antes de ter o conteúdo lá na rede social, a gente tem, né, hoje o perfil do Fábio aqui, que performa muito bem, que a gente está correndo atrás para poder fazer funcionar. Mas antes da gente colocar aquele conteúdo efetivamente para rodar, teve todo um desenho de uma estratégia, de um porquê, de como vamos comunicar, para a gente não errar, porque não dá para viralizar do jeito negativo, né? Isso é uma realidade. E é muito técnico, né? Então puxa a orelha dos empresários aí mais tradicionais, que entendem que tudo você puxa no Google, pega um cursinho ali de 2 horas online e fala, já sei, eu vou fazer o marketing da minha empresa. E assim, não que todos não tenham capacidade de aprender
e seguir alguns conceitos, ou até modelar algumas pessoas que são muito similares a ele e talvez dar um certo resultado. Mas existe muita técnica por trás disso. Eu acho que o empresário precisa dessa humildade em saber no que ele é bom e o que ele deve delegar. Porque, de fato, por exemplo, você vai lá e define o perfil ideal do seu cliente. E aí você vai fazer todo um desenho em cima disso. E tem muito que eu venho aprendendo muito com você e também com tudo que a gente conversa aí no mercado. O marketing tem muito disso, né, cara? Assim, é um teste. A gente fala assim, cara, olha, pô, eu entendi que é esse o perfil ideal, é esse o cliente, vamos testar esse tipo de publicação. Aí depois fala, pô, não engajou, aí a gente de repente solta de uma outra forma ou muda um pouquinho, mas não virando, né, nada a ver uma coisa com a outra, mas talvez a entonação, talvez o tipo da imagem, ou talvez mais texto ou menos texto. Fala um pouquinho dessa questão, como é o marketing, para o pessoal entender, que muito assim, não é uma fórmula, né? Muitas vezes talvez até para um funcione, tem o mesmo perfil que você, o mesmo mercado e tal, e de repente para outro, não. Então a gente tá vendo muito isso, né? Sim, é que o marketing não é uma receita de bolo, né? Eu gosto muito aqui do comparativo desde que eu vim de uma indústria, né? Então eu estava no mercado tradicional, só que ela tinha um produto, né? Quando eu cheguei aqui, eu já conhecia a contabilidade, como funcionava o serviço. Eu falo muito para as meninas que a gente tem muita similaridade, porque algumas coisas são rotinas, mas não é nem a contabilidade é uma receita de bolo, né? Sim. Porque muita coisa muda. Então, quando a gente fala de uma estratégia, ela é totalmente pensada para aquela empresa. Então, não tem como, é o que eu falei, eu posso entregar a estratégia da Silveira, que pode não fazer sentido para outra empresa. Então, o marketing hoje, ele nada mais é do que você entender o que o seu público efetivamente quer consumir. Então, a gente tem ali talvez um conteúdo que performe melhor de uma forma, ou ele performa melhor de outra, e dá para replicar este conteúdo depois, algumas vezes, de outros formatos. Então, se um conteúdo deu muito certo, e ele era um post, né, que a gente fala de post único, que é uma página única, que é para não ficar tão técnica, né? Sim. E talvez eu vá transformar ele num carrossel, que são várias páginas. E ele pode performar igual ou não. Depende muito do que o meu público quer consumir, e também até o quanto aquilo conecta. Então, quando a gente vai criar um conteúdo para efetivamente conectar com a pessoa, ela precisa conectar com um sentimento. Então, uma dor que a gente usa bastante aqui é a dor do medo de falir a empresa. Então, a gente tem muito empresário no mercado, que a gente sabe, né, que no Brasil tem empresas que não duram 3, 5 anos, né, abre e ela já acaba falindo por falta de gestão. Então, a gente usa isso muito como um braço nosso de conectar essa dor ao empresário. Então, sempre que a gente tem um conteúdo ali, né? Por isso que ele é tão técnico, que precisa ser desenhado a ponto de tocar nessa dor do empresário. E fazer ele travar ali e ler aquele conteúdo, absorver aquele conteúdo em si. Porque aqui na Silveira, pelo menos, a gente consegue ajudar em todo o campo de gestão. Então, para nós, para o nosso serviço, é mais fácil entregar dessa forma. Mas cada empresa é uma. Então, vamos supor, a Puma, né, que é uma empresa que todo mundo conhece, Puma, Adidas, eles conectam com aquela liberdade de sair correndo por aí, embora. Outro case que é muito conhecido, que já não precisa, quase que não precisa mais de marketing, né, que é a Coca-Cola. Então, a Coca é aquele negócio. Você pegou uma Coca, você pensou numa Coca, você está pensando numa lasanha, no almoço de domingo, alguma coisa que você vai consumir com alguém, ou que você vai consumir por aquela sensação de nostalgia. Então, hoje em dia, se você for ver mesmo, as pessoas não consomem Coca-Cola só porque eu gosto do refrigerante, e sim porque talvez ela precisava de um escape ali, né, uma fuguinha no meio do dia ali, para lembrar desse, nossa... Não é para resolver uma dor, é para outra coisa, né? Sim. Então, cada marca conecta de um jeito. A forma que a Coca conecta não é a forma que a Pepsi conecta, e não vai ser a forma do Guaraná, e não vai ser da Sprite, enfim. Mesmo sendo refrigerantes. Isso, e a gente pode ir embora, é a mesma coisa da contabilidade. Então, a dor que nós resolvemos para o nosso cliente não é a mesma dor que a contabilidade, sei lá, que fica a 400 metros da Silveira, resolve. Porque até o público pode ser diferente, talvez até em uma idade ali, né, quando você desenha o seu PCI, uma idade pode ser totalmente diferente o interesse da pessoa, uma pessoa de 30 anos para uma pessoa de 35, uma exposição, já são diferentes, porque se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, então tudo muda, são
Por isso que não é uma receita de bolo. E se você for tentar pegar o bolo de outra pessoa para poder fazer o seu marketing, não vai dar certo. E assim, no final de várias coisas que a gente falou aqui, nesses pontos que a gente já conversou, é essa conexão com a pessoa, né? Então mesmo por isso que a gente fala que é uma ciência, uma técnica, é algo complexo, porque ali eu acho que a finalidade é muito estratégica para aumentar suas vendas, para aumentar os seus resultados, mas, de fato, o foco ali é conexão de pessoas, né? É identificar o seu público ideal, com quem você quer falar, que essa pessoa se identifique também com a pessoa e o público e a empresa, né? Mas com uma pessoa, né? Pessoas se conectam com pessoas, e aí vai trabalhando as sensações, os sentimentos, as necessidades, né? E dores, para fazer isso, trazer isso para o seu marketing, basicamente. Sim, é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala aqui da Silveira, pelo menos, né? Eu trago resultado para a empresa, né? Faturamento, tal, novos clientes. Até mesmo, eu já ouvi isso de um cliente nosso que, mas eu não preciso trazer novo cliente. Tá bom, não tem problema. Mas você precisa estar lá no mercado, porque se você não aparece hoje no digital, sua empresa morreu. Sua empresa, se o seu maior cliente sair, pronto, acabou, ninguém compra mais de você. Porque se você precisar construir do zero uma estratégia, vamos supor que eu tenho um maior cliente que sai, se precisar construir do zero, você já perdeu muito tempo, vai ter que mandar muita pessoa embora, porque você não está nem posicionado. Sim. Então, é interessante que todo mundo esteja, né? Queria fazer esse adendo. Mas aqui no caso da Silveira, a gente traz receita e novos clientes, e para o nosso cliente a gente resolve o problema da empresa dele. Sim. Então, eu sempre vou estar em conexão com pessoas, né? É impossível a gente fazer. Tanto é que o início, né, do marketing é o PCI, né, a persona, que está ligado totalmente à pessoa. Então, principalmente quando a gente desenha a persona, eu posso desenhar isso que eu estava falando, né? De, é casado, é solteiro, mora onde, Sim. consome que marca. Porque quanto mais você nicha na pessoa, quem é a minha persona em si, mais assertivo é o que você entrega, a experiência do seu cliente, tanto quanto o conteúdo na internet. Então, tudo no final, a gente está ali, né? É uma ciência que vende para pessoas, a gente depende das pessoas de qualquer jeito. Sim. Então, muito do que se estuda sobre marketing hoje, não só sobre conteúdo na internet, mas também sobre como os hábitos de compra das pessoas estão mudando. Então, a gente tem grandes nomes dentro do marketing falando sobre isso, sobre como conectar com pessoas, né? Porque no final de tudo, quem toma a decisão, quem paga a conta, né? Sim. Vai ser uma pessoa. É impossível a gente querer ignorar isso, né? Não é um CNPJ, é um CPF. É tão estratégico esse ponto que até lembrei de uma frase uma orientação de um mentor nosso lá do Grupo Acelerador, do Fábio Scanavino, que ele falou que normalmente ele orienta da seguinte forma: lembra da persona, quem é o seu público ideal, quem é o seu, né, cliente ideal. E muitas vezes você vai identificar um nome. Eu lembro na cara, quando eu penso no meu cliente filé, naquele perfil assim que eu queria ter todos igual a ele. O meu gestor do sonho. Cara, eu quero ter todos os clientes igual o João. Aí ele falou, cara, quando você for falar, pensa no João. Imagina que você está falando para o João. Da forma tão profunda e natural que tem que ser. Falou assim, cara, mentaliza, dei um exemplo de João aqui, tá? Mas tem muitos clientes de João, um abraço para todos os João. Para todos os João, para ninguém ficar com ciúme. Meu pai, né, o fundador do escritório. Mas assim, cara, pensa no João e começa a falar pro João. Que você vai cada vez melhorar a sua comunicação com o seu público ideal. Então você tenta pensar na pessoa, em uma pessoa, não na característica do público ideal, assim, que você vai ser cada vez mais profundo nesse sentido. Eu achei muito legal essa dica. Não, com certeza. E isso é uma coisa que o pessoal está observando nesse hábito de compra. Então, hoje, muitas marcas grandes, né, que usam influenciadores, então, vou dar um exemplo aqui, né, de uma pessoa que é muito influenciadora, um exemplo, a Virgínia. Se ela faz da Pantene, alguém vai acreditar que ela consome Pantene? Muito difícil. É por isso que os criadores de conteúdo, né, a gente tem bastante criador de conteúdo que é menor, vende muito mais para as marcas do que grandes
grandes pessoas famosas e afins, porque hoje a pessoa ela já não quer mais consumir de uma pessoa que não conecta com ela. Então, a partir do momento que você olha e fala assim, o João, nossa, mas o que o João ia querer nesse momento? Vou tratar, né, entre aspas ali, porque cada cliente é único, mas vou tratar o José igual o João gosta de ser tratado, porque talvez também funcione para o José. Então, no final de tudo, né, o hábito de compra da pessoa, ele tanto vê a experiência do cliente e altera como a gente comunica dentro do marketing em geral. Não. E é muito legal isso, porque de fato faz muito sentido quando você vai testando aqueles testes e você consegue ir mais, vamos dizer assim, uma pessoalidade. Mais na pessoalidade, mais direto, você vê que aumenta. Sim. E o que você falou é muito legal. Por exemplo, vou pegar uma pessoa talvez de cara, conhecida nacionalmente, sendo que eu quero o meu público tem uma característica que é regional. Uhum. De repente tem uma pessoa que é 1/3 do preço dessa nacional, que é regional e é do segmento. Sim, é realmente isso. Então não faz muito sentido você pensar nessa grandeza de pegar um ator global, nacional, que não conecta com o seu produto, que não consome o seu produto e que não está na sua região, que é onde você quer focar. Então é muito estratégico. Porque você pode até ter um engajamento, né? Um alto alcance de pessoas, que é a mesma coisa que a gente está falando sobre um conteúdo que é uma trend, né? Você pode ter um alto engajamento, mas isso não se mantém. Organicamente, depois você perde, né? Que eu estava explicando até para vocês esse tempo atrás, sobre o conteúdo entre o tráfego pago e o orgânico. Organicamente você não mantém. Então, o algoritmo do Instagram, para quem trabalha com marketing, que daí é uma coisa um pouco longe, né, do empresário, mas para quem trabalha com marketing, o algoritmo ele tem que ser ensinado. Se a gente não ensina, ele quer o testar, né? Se faz sentido, se não faz sentido. Se a gente não ensina ele vai entregar o nosso conteúdo para uma pessoa que não faz sentido, para um público que não faz sentido, porque ele não consegue entender com quem que eu quero falar. Se cada hora eu estou jogando uma coisa diferente. Então, o alcance pode ser grande, mas o impacto real na marca é pequenininho, que não faz diferença nenhuma no caixa no final do mês. Porque nada mais é do que ter que fazer diferença, né? Tem que fazer alguma diferença no caixa, tem que fazer diferença no faturamento. Então, marketing nada mais é do que estudar essa ciência das pessoas, entender como se aplica no negócio, aplicar, né? Que é o mais importante. Se não aplicar, não funciona. Testar, ver se funciona, ver se aquele formato faz sentido pro seu público. Se não faz, se eu preciso de alguém, que é o que acontece com a gente, né? A gente acabou transformando o Fábio em embaixador da marca, que já era, tá, gente? Não inventamos isso da nossa cabeça. Já era, Zero zona de conforto, tá, gente? Assim, então, é uma necessidade, mas que você vai até começando a gostar. Então, isso, a culpada no final sou eu, tá, gente? De tudo isso. Mas, então, é basicamente isso. Se você vai precisar de alguém estar ali à frente da marca, né? Uma pessoa em si, e ir conectando até você efetivamente gerar um impacto no caixa, no faturamento, que é o que a gente começou agora. Então, o marketing na Silveira, pelo menos, vai para 2 anos em fevereiro, porque tudo começou quando eu entrei, né? Então, em fevereiro a gente faz 2 anos, e efetivamente a gente conseguiu gerar impacto nos últimos 6 meses aqui de 2025, porque tudo foi uma construção. Não tem como a gente ter uma casa pronta se eu não começar, né, do aterramento e depois ir subindo cada camada. Então, não adianta o empresário. E aqui ficou uma dica muito importante eu vou contratar alguém de marketing e a pessoa tem que gerar resultado assim. Você vai querer um milagre, me ensina. Se a pessoa souber, você me põe em contato. Isso, me põe em contato que eu quero descobrir como, né? Porque se você não tiver uma construção de camadas ali, né? Então, de camada até do meu público interno, entender o que eu tô vendendo, porque às vezes, né, acontecendo bem no comecinho, quando eu entrei, da gente começar a movimentar as redes sociais e o nosso pessoal falar pro cliente assim, aconteceu uma única vez. Né? Eu não sei que produto é esse, não. Então, a gente, sempre que vai lançar um produto novo, eu preciso instruir as minhas pessoas. Então, tudo isso está dentro de uma comunicação interna. É impossível a gente vender para o cliente se o meu público interno não sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem aqui, né, a reforma tributária, que está aí firme e forte. Inclusive, até falo pro pessoal que eu sei bastante de reforma, quase que eu nem precisava saber tanto. A gente só né? grava disso praticamente. Isso, do tanto de conteúdo que a gente está gerando para isso, para os nossos clientes, para os nossos
nossos parceiros e até para os nossos colaboradores. Sim. Então, se eu não falar para o meu pessoal que, pô, olha, eu tenho um departamento aqui pronto para atender qualquer cliente, pode encaminhar para esse departamento. O meu pessoal a pessoa vai ligar e vai falar, então, o que eu sei é isso. Mas não, a gente tem alguém que sabe muito mais, que está aprofundado. Então, essa comunicação interna, o marketing tem que fazer. Não é só para fora, né? Se a gente falar que é só para fora, é uma grande mentira. Porque Verdade. senão, se dentro da empresa todo mundo não está no mesmo nível de consciência sobre onde estamos, para onde vamos, como vamos chegar Cara, lá, como é estratégico, adianta. né? Assim, então, vai refletir para fora, sim. Marketing é um canal de vendas, né? A gente, até no grupo acelerador lá, boa parte da metodologia deles, que a gente aprende muito com eles, eles chamam até de mar vendas, né? Uhum. Quem conhece funil de vendas, para eles começa no funil do marketing, deságua, né? Desemboca no funil de vendas. Então esses indicadores de medição, eles começam desde da levantada de mão lá do marketing para a conversão lá embaixo. Então não é só imagem, não é só querer aparecer. Eu até chamo a atenção dos empresários, de alguns que eu tenho a oportunidade de conversar, que ainda estão fechados na caverna, achando ridículo e julgando, apontando o dedo para quem aparece, para quem só quer aparecer e não entendeu que é estratégico, não entendeu que aquele é um esforço enorme para mim estar aqui, é um esforço enorme para mim movimentar meu Instagram. As meninas me mandam todo dia que eu tenho que gravar alguma coisa, é um trabalho, é um momento que eu tenho que travar minha agenda, senão não dá certo. Uhum. É um esforço enorme e a gente sabe que o trabalho e o suor, ele dá frutos. Então, assim, que você não queira acreditar na questão de redes sociais, de mídia, ou qualquer coisa assim, mas que você acorde, porque com certeza você que tem um grande potencial está aí, debaixo do cobertor, sem fazer nada para que os outros enxerguem ou assistam. Você está deixando um potencial enorme de conhecimento parado, morto, e depois ainda fica metendo a boca num cara pior que você, do seu segmento, que está lá vendendo curso, que está lá se promovendo, mas o que faltou, a diferença de você para ele é coragem. E efetivamente, tentar. E tá deixando dinheiro na mesa, viu? Tá. Porque, nossa, o tanto de gente que tem e que consome pelas mídias, até mesmo tipo, não quero aparecer, pô, não quero, realmente não quero, não é o que eu quero. Tudo bem, tem como fazer sem ter uma pessoa ali, tem que entender se o público faz isso. Só que se a empresa não tá localizada nem dentro do Google, tipo, não tá dentro do Instagram. Hoje as pessoas procuram, quem é mais antigo, né? Depende do público, né? Quem é mais antigo procura pelo Google, quem é mais novo vai procurar dentro do Instagram. Se eu jogar lá Silveira e não encontrar... Tá morto lá, né? Tem 2 seguidores e 2 posts nos últimos 2 anos. Um post de 2020. Cara, a pessoa na hora acha que essa empresa tá morta. É fato. A gente não tá falando que é porque eu quero que acham isso. Então, acho que o empresário tem que acordar. Se você não tem uma referência, se você não entrega uma referência, alguém que entregar isso melhor que você vai te atropelar. Assim, vai. Isso é fato. Se o concorrente está online, ele já está 5 anos na sua frente. E claro que hoje a gente tem aqui, né, o cenário da reforma, que vai mudar a forma de fazer negócio no Brasil, e todo mundo vai precisar de novos clientes. É impossível falar que não vai precisar de novos clientes nesse meio de caminho, porque tudo vai mudar dentro das cadeias de consumo, né? Falando um pouco mais do nosso cenário que a gente está acompanhando, mas se o meu concorrente está se posicionando e eu não estou, eu estou muito, muito, muito atrasada. Então, é uma coisa metódica, né? As pessoas falam de, não, o meu cliente vem aqui, ou eu vou lá num grupo de networking, eu encontro o Fábio lá. O Fábio aperta a minha mão, eu gosto de apertar a mão do cliente. Tem cliente hoje em dia que não gosta. E assim, se a gente for pensar, hoje nós temos empresários de uma faixa etária no Brasil que logo mudarão, né? E mudarão para uma geração que, se for online, é melhor. Mas se eu não tiver que pegar trânsito, eu prefiro. Não que você tem que deixar o outro canal, né? Mas você vai adicionando canais. Não, você tem que entender o que faz sentido. Então, exatamente. Se faz sentido um impulsionamento no Google, se faz sentido hoje em dia, né? O pessoal fala que é onde a gente está começando a testar, que é o oceano azul de oportunidades, que é o LinkedIn. Tem que entender o que faz sentido pro
público da pessoa em si, se vai fazer sentido um Google, se vai fazer sentido um artigo técnico, é diferente. Tem algumas empresas ainda que faz sentido aquelas feiras, né, que tem de negócios, então feira de construção, feira disso, feira daquilo, faz sentido, mas como você vai estar posicionado ali? Tudo isso é marketing, não adianta você ter... E depois que a feira encerrar, Isso, não adianta você ter um stand morto, um Instagram morto, uma não movimentação, um site que foi atualizado em 2010, entendeu? Sim. Não adianta, não conecta, as pessoas vão olhar e vão preferir comprar do concorrente, porque talvez a sua empresa pode até ser uma mentira, né? Ou a empresa pode ter fechado, que é o que pode dar esse sentimento à pessoa quando ela for procurar sobre a sua empresa na internet e afins. Então, se o empresário ainda acredita, né, que não precisa estar no digital, ele está muito atrasado, está perdendo dinheiro, o dinheiro está ali na mesa, ó, e seu concorrente está levando de você o dinheiro total, tá bom? Não, e eu tenho um outro ponto também, que é a questão da própria, principalmente quando envolve conhecimento técnico ou qualidade do produto. Você precisa gerar autoridade. Você precisa mostrar que o que você sabe tem valor. Você precisa mostrar que o seu produto é diferente. E só no momento da feira, só numa visita física, por que não, de repente, você multiplicar o impacto? Sim, e realmente, alguma dessas pessoas, assim, até de empresas mais antigas, né, que é o caso da anterior da empresa que eu fazia parte antes da Silveira, é que o comercial era o suficiente. Para eles, o comercial era o suficiente. A ideia de levar o marketing era porque participavam dessas feiras. Então, talvez seja o pensamento de algum das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. O comercial dá conta. Pô, depois da feira, o pessoal do comercial pega lá e vai entrar em contato com o lead. Tá, mas e depois, se o lead não tomou a decisão de compra naquele momento? Como você vai continuar nutrindo essa pessoa? De que forma? Para ela continuar lembrando que a sua marca existe. Porque assim, se você, já diziam os mais antigos, né? Se você não é visto, você não é lembrado. É um grande quê, hoje em dia, do marketing, que se você for visto, já é o suficiente. Às vezes a gente tem pessoas que tomam uma decisão, né, de compra aqui na Silveira, pelo menos, porque procurou a gente e ouviu alguns dos nossos colaboradores andando, né, que a gente aproveita para fazer todo mundo ser embaixador da marca, né? Tudo tem o logo da Silveira. Então, e o pessoal é tão engajado a ponto de carregar, né? Agora a gente começou um movimento dentro das academias, com as camisetas do Silveira Move, para a gente poder entender se aquilo faz sentido para o nosso público, né? Então, igual a gente patrocinou recentemente, né, lá na Hípica, um time de futebol, claro que futebol e contabilidade, né, coisas diferentes, apesar que eu gosto muito, o Fábio também, então pra gente é tipo super legal, mas são nichos diferentes, porém o meu público tá dentro da Hípica. Então é entender isso, se faz sentido para sua marca ou não, e não só jogar dinheiro fora, porque às vezes muito o que frustra, né, muito, que foi o que eu já acompanhei, já conversei com muita gente, eu investi dinheiro e não tive retorno, mas faltou a estratégia antes do dinheiro, né? Você investiu da forma correta, né, você sabe para quem que você investiu, qual que é o sentido daquele investimento. Então não adianta tentar colocar dinheiro sem ter uma estratégia, basicamente abrir a torneira e deixar seu dinheiro ir embora. E não fazer deixar o dinheiro na mesa. Então, de qualquer forma, assim, a minha dica, né, de $1 milhão é começar a fazer. Mesmo que o empresário não queira aparecer, não queira ser a cara da marca ali, até convidar mesmo os colaboradores. Às vezes tem algum colaborador ou outro que tem mais essa... Ou um dos sócios, né? Muitas vezes, de repente, não é o sócio majoritário, mas é um dos sócios. Que pode se tornar ali uma referência pessoal, né, da pessoalidade ali da empresa com o público dela. Sim, com certeza. Então a gente sempre precisa porque pessoas compram de pessoas, mas não é impossível posicionar uma empresa sem ter um rosto. Então isso é super possível, tem como fazer, é só fazer da forma correta, e da forma correta não é de qualquer jeito, né? Mas meu sobrinho lá, ele sabe mexer no Instagram, ele pode fazer pra gente, que é o que muitas pessoas que trabalham com marketing, a gente brinca, né, bastante entre a gente, do tipo, meu sobrinho faz, mas faz de que jeito, né? A menos que, tipo, eu quero realmente que essa pessoa seja o responsável. Então, treine essa pessoa para poder entender, porque muito hoje se fala que se a pessoa é design já é o suficiente. Não, há uma necessidade de uma pessoa numa cadeira acima desenhando essa estratégia. O design sozinho ele não anda, o social media sozinho ele não anda.
editor não anda sozinho, né? Então, Sim. a gente precisa de ter uma pessoa cabeça que traga essa estratégia para toda a estrutura do marketing. Legal. Ali, para a gente não estar, né, um investimento à toa, e até mesmo as pessoas que preferem usar a agência, precisa de alguém no time interno para que faça a agência ser mais pessoal, né? Sim, que é o que a gente comenta, que acabou acontecendo aqui com a Silveira. Sim. A gente sentiu essa falta de algo que fosse nosso, né? Fosse feito para nós. E então, talvez uma transição natural. Né? Começar com a agência, manter a agência e começar a ter uma equipe interna, porque uma equipe de marketing é cara no seguinte sentido, que são mais ou menos 5 funções, né? Isso, no mínimo. Tem uma liderança, tem o copy, tem o editor, tem o cara de tráfego, tem... Então, assim, se você olhar, e quando você precisa um pouquinho, só de vez em quando cada um, realmente a terceirização é fundamental. E uma coisa também que eu acho que é importante a gente relatar aqui, e ser um ponto para a gente colocar nossas ideias aqui, cara, é a IA, a inteligência artificial, também nesse mundo de marketing. Lógico que ela não vai ter a estratégia, ela não vai pensar fora da casinha e tal, mas para as funções mais operacionais, tá impactando demais, né, cara? Não, bastante. A gente inclusive usa, né, aqui na Silveira. Sim. Um dos nossos valores é melhoria contínua, né? Seria impossível se eu tivesse um departamento e não usasse. Então, hoje, o que a gente faz, pelo menos aqui dentro do Silveira, que faz sentido pra gente? A parte operacional da criação do conteúdo ali, isso tudo é feito pela IA. Então, a gente tem um agente ali que a gente chama de agente Fábio, quase que foi por um apelido, né? A gente até brincou sobre isso. Mas ele tem toda a cabeça, né, lá dentro do ChatGPT, toda a cabeça da nossa estratégia, o que eu espero, né, porque eu tenho conteúdos que são educativos, conteúdos que são apenas para nutrir ali, ou conteúdos reflexivos, alguns que a gente traz de objeção ali, né, as objeções que a gente entende que o nosso público tem. Te ajuda a organizar isso tudo e te dá ideias. Isso, e ele dá a ideia completa. Então, eu tenho hoje aqui, né, uma pessoa que ela encabeça, né, o seu perfil, que é a Rai. Então, a Rai, ela usa esse agente para ele poder trazer para ela ali. Ela dá o prompt no sentido de, eu quero um conteúdo que vá para o assunto X. E ele dá o conteúdo praticamente, né, o escopo, o esqueleto do conteúdo ali. Claro que o design ainda precisa ser desenvolvido por ela, porque a gente ainda, a IA não é tão boa nisso, pelo menos, né? Algumas IAs para criação ela te ajuda na automação, no volume, na produtividade. Isso, no operacional, porque antes da gente criar o agente em si, era meio que aquilo, ela tinha que procurar sobre o assunto, porque tecnicamente, né, a gente sabe de marketing, né, a gente está todos os dias aprendendo junto com todo mundo. Então ela tinha que procurar sobre o assunto, desenvolver como que seria a copy e fazer o design. Então hoje eles já entregam uma copy que faz mais sentido com o nosso posicionamento, dentro daquilo que a gente quer falar, com o tom de voz que a gente quer falar, que foi tudo desenhado pela gente, e ela faz o design, e aí a gente parte para a parte de aprovação. Então é o que eu falo muito para elas. Use a IA com a inteligência de... Isso faz realmente sentido? Porque senão, se for só copiar e colar, né, do ChatGPT, fica ruim, não é tão pessoal, talvez até uma forma que o chat, ou ele, às vezes ele dá uma exagerada na forma de falar, né, ou talvez um tom mais agressivo que a gente não quer usar. Então, tudo ainda tem a necessidade de ser usado o olhar humano, né, para poder revisar isso, ver se faz sentido. Mas, efetivamente, a parte operacional, a gente conseguiu ali, tá conseguindo eliminar uns 20 a 30% da parte operacional de criação de conteúdo dentro do marketing. E tem um outro ponto também, como tem uma conexão com o comercial, tem muita automação para o pós essa levantada de mão e agilizar, dependendo do produto que o empresário tem, se é mais volumoso, ele precisaria de muita gente. Então, assim, tem outras ferramentas que dali desembocam e conseguem organizar, mandar para o comercial, já fazer uma etapa interessante que tem, na verdade, um nascimento ali no marketing, mas que dá para automatizar muita coisa. A gente passa dentro do nosso, né, funil ali, meio que a ideia. Então, a partir do momento que a pessoa ela consome o conteúdo por um X tempo,
dentro do Instagram, ou até mesmo a gente não usa a plataforma do Facebook hoje mais, então dentro do Instagram ali, pela meta mesmo, a gente consegue colocar essa pessoa num remarketing automático, e dali, a partir do momento que ela decide erguer a mão, seja até mesmo, a gente acompanha o direct, né, que já aconteceu, se a pessoa erguer a mão no direct, a gente já transfere direto para o comercial, então não tem um caminho, a gente já vai direto, que daí ou a tratativa é feita por você, ou é direto pelo pessoal do comercial. E se a pessoa, ela decide tomar a decisão ali, ela já cai direto no funil do comercial. Então ela não espera muito tempo, porque isso tem uma das coisas que a gente fala, pelo menos para o setor de contabilidade, que pode ser o caso de algumas empresas quando investigado, né? É que a pessoa não quer esperar muito tempo, ela tem um problema, ela precisa ser resolvida. Às vezes a gente encontra clientes aqui que a antiga contabilidade deixou de enviar guias, assim, que não estão sendo pagas, e que a pessoa está por aqui, né, desesperada, com medo de acontecer alguma coisa com a receita e afins. Então essa pessoa, o tempo até ela chegar no comercial, não dá para eu ficar postergando, né? Então tem que ser o mais rápido possível para que o comercial já chegue lá e já cuide disso. Então, muito do que a gente faz é encurtar ao máximo que eu puder, né, desse funil dentro do marketing, para a pessoa poder tomar a decisão de falar com o comercial, ou a gente transferir automaticamente para o comercial de uma forma mais efetiva, que evite um gargalo de tempo ali, né? Não que a pessoa não possa pensar depois e afins, mas a ideia é que ela sinta que a gente está pronto para resolver o problema dela imediatamente. Então, essa é a ideia que a gente usa dentro do nosso funil, né? Não chega a ser um funil, é uma jornada, porque o funil ele já não existe mais, né? Não é tão linear. Hoje em dia ele já não é mais linear, então é uma jornada. Quanto tempo o meu cliente leva nessa jornada até chegar na mão do nosso time comercial, né, da nossa SDR? Então, o máximo que a gente puder diminuir o tempo dele ali, para ele não sentir essa sensação, delay, talvez, essa sensação de que, nossa, mas tá falando tanto que vocês são tão tecnológicos, e eu esperei, sei lá, fiquei para conseguir tomar a decisão, achar um número, né, para poder, sei lá, ligar, muito grande. Então a gente tenta encurtar ao máximo desse conteúdo, até, né, dessa levantada de mão, para a pessoa já chegar para o comercial o mais rápido possível. Legal, é mais qualificado ali também. Ou seja, né, é tão estratégico que parece mais venda, né, gente, do que fama, querer ser famoso, etc. Então os empresários que estão ainda nas cavernas, tem que abrir o olho para isso e usar o canal. Cá, foi top. Obrigado demais por essa participação maravilhosa. E deixa um recadinho aí, o que a Cá pode contar para esse público maravilhoso aí, que chamou a atenção, foi um divisor de águas, ou uma dica mesmo de marketing aí, para abrir o olho do pessoal, e o pessoal sair desse bate-papo aqui refletindo bastante sobre marketing. Sim, eu que agradeço o convite, né? A gente tá sempre por trás das câmeras, né? Tanto que quando o Fábio fez o convite, eu até brinquei que, não, deixa quieto, não, vou continuar. Imagina, deixa quieto. Então, o costume do marqueteiro tá por trás de tudo, né? A gente quase que não gosta de fama, é muito difícil você achar alguém que goste. Mas eu agradeço agradeço as pessoas que são ouvintes, né, do nosso canal. O nosso conteúdo é feito para essas pessoas mesmo, para a gente conseguir encontrar a estratégia e resolver problemas, né? Se a gente conseguir entregar ali um insight que resolva o problema da empresa, a gente já está feliz, né? Já ganhei o dia, nem preciso que essa pessoa se torne cliente da Silveira, mas se a gente já conseguiu impulsionar alguma empresa e fazer essa empresa ser melhor, a pessoa sempre vai lembrar da gente, então isso pra gente também é muito importante dentro do marketing. Agora, o que eu posso contar é que, assim, se você é empresário, né, que tá aqui ouvindo a gente, não tomou a decisão ainda de ter um departamento de marketing, esse é o momento. Não dá para ficar esperando, ou até o que você falou, né, comparando outras pessoas. Nossa, mas essa pessoa que tá falando uma coisa masneira. Muito de groselha. Isso, tá falando uma asneira aqui, não é nada disso. Pô, essa pessoa já tá à frente há muito tempo. Não fique você para trás. Boa. Entendeu? Esse é o momento. E se eu pudesse falar que do mercado mesmo, dentro do Brasil, esse é o momento de todo mundo organizar a casa e se preparar
para poder aguentar, né, o período de transição que a reforma traz e que vai impactar muitos negócios. Então, se você puder agora se posicionar, estar ali no digital, mas eu não quero vendas, Camila, esteja lá. O momento o momento de estar lá para ser visto. O digital é uma vitrine e pensa que só a sua loja está fechada, com um tapume gigantesco na frente, que talvez alguém queria entender o que a sua empresa faz, o que a sua empresa entrega de tão bem, e você tá ali, como você comentou, né, debaixo da coberta no quentinho, que é mais confortável, né? Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Excelente dica, vai deixar um monte de gente fritando aí. Pessoal, obrigado pela audiência e tamo junto. Até a próxima, viu? Pode contar.